Eu quero saudar ao Ademes com a paz do Senhor. Tá fraquinho, hein? Acho que dá para ficar mais forte. Quero saudar ao Ademes com a paz do Senhor. Agora até deu ouvido. Eu queria que os irmãos, por favor, abrissem as suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo de número 2, no versículo 9, o versículo tema de hoje. E enquanto vocês vão abrindo as suas Bíblias, eu quero desde já agradecer a Deus pela vida dos nossos líderes regionais que estão dando essa oportunidade para mim. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês têm sido bênção na minha vida, na vida da minha família, e eu posso testemunhar isso. Eles dois ajudaram demais o meu pai durante esse período de recuperação. Vamos aplaudir o nome deles em nome de Jesus, por favor, pela vida deles, pelo trabalho deles. Vocês merecem esses aplausos. E toda a glória seja dada a Deus, acima de tudo. Quero agradecer também a esses líderes que estão aqui sentados nesse altar, que são coluna desses adolescentes que estão aqui hoje. Quero agradecer ao nosso queridíssimo pastor hoje, pastor Aires, que é um grande amigo de Deus na minha vida. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje e vieram ouvir a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente este versículo. O que acabamos de ler aqui foi um versículo, um trecho que se encontra em uma das cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, elas tinham por objetivo ensinar, explicar, mostrar, expor a respeito das coisas que Jesus falava, a respeito das coisas que Jesus fazia, a respeito das coisas que Jesus fez e a respeito da cruz. As cartas, como por exemplo em Hebreus, tinham o objetivo de lançar luz ao Antigo Testamento a partir da cruz de Jesus, a partir dos ensinamentos de Jesus. As coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus fazia, não era de um homem qualquer, não era de um homem normal. As coisas que ele fazia não eram para qualquer um. Ele falava coisas que as pessoas, por muitas das vezes, não conseguiam entender. As coisas que Jesus dizia confrontavam os seus ouvintes, confrontavam aqueles que o escutavam. As coisas que Jesus dizia confrontava os principais líderes religiosos de sua época, como os fariseus, como os saduceus, como o sumo sacerdote da época. As coisas que ele falava não era para qualquer um. As coisas que ele falava incomodava. E dentre tantas coisas que ele falou que incomodou os de sua época, eu quero destacar nesse momento uma coisa em específico que incomodava muito os seus ouvintes, que era o seu relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento completamente diferente com Deus. A maneira como Jesus se relacionava com Deus era completamente diferente da maneira como qualquer outro homem se relacionava com Deus até aquele momento. Por quê? Primeiro, Jesus chamava Deus de Pai. Chamar Deus de Pai mostra uma proximidade que os homens daquele tempo não tinham. Naquele tempo, hoje, é normal você ver as pessoas chamando Deus de Pai, chamando Deus de papaizinho querido, chamando Deus até de você. Alguns até extrapolam e dizem assim: e aí, mano do céu, como é que você está? Mas aí já é você estar zombando de Deus, é você estar desrespeitando a Deus. Porém, naquele tempo, não existia sequer o uso do pronome pai para se referir a Deus.
Naquele tempo, não podia haver um uso de um pronome tão pessoal, tão particular, para se referir a Deus. Porém, Jesus, mostrando a sua proximidade com Deus, ele então chama Deus de Pai. Mas ele vai além, e em segundo lugar, ele ainda por cima diz que ele veio do mesmo lugar em que Deus veio, que era o céu. Então, ele não só chamava Deus de Pai, ele não só mostrava intimidade com Deus, chamando ele de Pai, como ele também dizia: eu vim do mesmo lugar que o Pai veio, eu vim do mesmo lugar que Deus veio. E se isso não fosse o bastante, para mostrar a proximidade de Jesus com Deus, ele ainda por cima disse que o Pai estava tão próximo, mas tão próximo dele, que o Pai habitava nele, o Pai estava dentro dele, o Pai morava nele. Então você percebe que Jesus e Deus, Jesus e o Pai, o Filho e o Pai, eles tinham um relacionamento de proximidade, eles tinham um relacionamento íntimo, os dois se relacionavam de maneira íntima. Aí Jesus extrapola e deixa todo mundo maluco, ele vira para todo mundo e fala assim: mas aí que tá, eu e o Pai somos um. Ele era tão próximo do Pai, ele era tão íntimo do Pai, que na verdade não havia diferença. Quem quisesse olhar para o Pai, poderia olhar para ele. Se olhasse para ele, estava olhando para o Pai. Isso é um homem que tem um relacionamento íntimo com Deus. Mas quando ele diz que ele e o Pai eram um só, ele estava mostrando a sua divindade. Não havia diferença de poder entre Jesus e Deus, não havia diferença de nível entre Jesus e Deus. A hierarquia entre os dois era a mesma. Mas aí Jesus então convoca uma terceira pessoa dentro desse relacionamento, que ele vai dizer lá quando ele está prestes a subir para o céu. Ele diz assim: eu vou rogar ao Pai. Isso já mostra proximidade, conversa, diálogo. Ele vai rogar, ele vai pedir para quem? Para o Pai. Para quê? Para que ele mande um outro, a saber, o Consolador. Quem que é o Consolador? O Consolador é ele, o amigo fiel, o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos três pessoas nesse relacionamento: vemos o Pai, vemos o Filho, vemos o Espírito Santo. E aqui nós estamos tratando acerca de uma doutrina basilar. Como assim basilar? Uma doutrina de base, a doutrina conhecida como a doutrina da Trindade. São três pessoas de um mesmo Deus, são três pessoas que têm a mesma essência, os três são um só, os três são Deus. E sabe o que eu acho impressionante acerca da Trindade? É que eles três não usurpam ser maior uns que os outros. Os três vivem um relacionamento perfeito de intimidade durante toda a eternidade. Os três participam uns com os outros de obras em amor durante toda a eternidade. O Filho não deseja ser maior que o Pai, pelo contrário, o Filho desceu para mostrar a beleza do Pai, os ensinamentos do Pai, e para mandar o Espírito Santo. O Pai não deseja ser maior que o Filho, pelo contrário, Ele mesmo o exaltou e o colocou acima de todo nome. E o Pai mandou o Espírito Santo em seu lugar, e o Espírito Santo não desceu para tomar o lugar dos dois, pelo contrário, ele veio para testificar a respeito da obra do Filho e para mostrar a grandeza do Pai. Então os três vivem um relacionamento perfeito de intimidade, de amor. Essa é a beleza da Trindade. E aí é por isso que tem gente que pergunta assim: mas Deus precisa da minha adoração? Eu preciso adorar para quê? Eu preciso louvar para quê? Deus está carente?
Deus não consegue se virar sozinho. E aí eu digo para você, não. Sabe quem precisa da adoração? É você. Deus não precisa de adoração. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de anjo. Ele não precisa de arcanjo. Ele não precisa de homem. Ele não precisa de criatura. Ele mesmo sozinho já se relaciona em si mesmo. É por isso que Deus não tem amor. Deus não tem o sentimento de amor, porque o amor é uma pessoa. Deus é amor, porque Ele tem um relacionamento em toda a eternidade. Esse era o relacionamento da Trindade. A Trindade se relaciona desde a eternidade em amor. Aí, esse Deus que se relaciona, esse Deus que se comunica, esse Deus que interage, Ele então, não por carência, mas por amor, decide criar o homem. Ele cria o homem, e quando Ele está criando o homem, antes de criar, Ele diz assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Perceba, façamos, nossa, está no plural, porque foi os três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E quando é os três, tem amor. Quando é Deus fazendo, tem amor. E o objetivo de Deus em fazer o homem à sua imagem e semelhança era para que o homem tivesse a mesma característica de Deus, a característica de se relacionar. O homem foi criado para o relacionamento. O homem foi criado para a intimidade. Separe o homem da sociedade, e você verá esse homem caindo em depressão. Você verá esse homem ruindo. Você verá esse homem sentindo dores terríveis. Muitos se matam porque estão sozinhos. Porque o homem é um ser que se relaciona. O homem é um ser que se comunica. O homem é um ser que interage, assim como o seu Criador. Porque o Criador, Deus, botou no homem o senso de se relacionar. Esse homem foi criado para se relacionar com três grupos. Repete comigo em nome de Jesus, me ajuda a pregar. Eu sei que é chato, mas é para você memorizar. O homem veio para se relacionar com três grupos. Repete comigo, três grupos. Três grupos. Quais grupos? Calma, vocês estão bem, vocês estão ótimos. Três grupos. O primeiro deles, o relacionamento do homem com Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Toda tarde, Deus descia no jardim do Éden para conversar com o homem, para interagir com o homem. Havia o relacionamento entre o homem e Deus. O segundo grupo era o relacionamento do homem com o homem, porque Adão se comunicava com Eva e Eva se comunicava com Adão. Os dois se relacionavam, os dois se amavam. Havia um relacionamento perfeito e sadio. Nenhum deles brigava, nenhum deles discutia. Não havia desavenças. Todos estavam bem, o homem com o homem. E o terceiro grupo, o relacionamento do homem com a criação. O homem foi separado por Deus para cuidar da criação. Preste atenção em nome de Jesus, eu já vou começar a aplicar. Eu sei que é chato, é introdução, mas preste atenção. Isso é doutrina de base. O homem, ele foi criado para se relacionar com a criação. Perceba, ele deveria cuidar do jardim, ele deveria cuidar das plantas, ele deveria nomear os animais. Era ele quem se relacionava com a criação. Então o homem tinha três tipos de relacionamentos diferentes: o dele com Deus, o dele com outros homens e o dele com a criação. E tudo era perfeito, e tudo estava correto. Não havia brigas, não havia desavenças, não havia desconfianças. Mas um dia, tudo mudaria. Um dia uma serpente, conhecida como Satanás, conhecida como diabo, conhecida como dragão, ela entra no jardim. Ela adentra no jardim. E perceba, todo relacionamento tem que ter renúncia. Um casal que se ama vai ter que renunciar alguma coisa pelo outro, uma vontade, um desejo. E assim foi no relacionamento entre o homem e Deus. Porque Deus pediu para o homem: homem, Adão, Eva,
eu peço a vocês, que se vocês me amam de verdade, por favor, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus sabia que Adão amava ele ou que ele não amava ele, Deus sabia, porque ele é todo soberano, ele é todo poderoso, porém, ele precisava falar isso, para que o homem pudesse entender que ele mesmo amava Deus, e para que ele pudesse mostrar para Satanás que ele estava com Deus. Não era uma prova para Deus de amor, era uma prova para o diabo, era uma prova para os demônios, era uma prova de que a sua criação o amava. Porém, o homem decidiu ouvir a serpente, o homem decidiu ouvir Satanás. Satanás chegou até ele, até Eva, e disse assim: ei, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto que está no jardim? Já chegou distorcendo a palavra, já chegou distorcendo a mensagem de Deus. Aí, quando então Eva responde: não, é só a árvore que está no meio, se a gente comer a gente morre, Deus falou. Aí o diabo fala assim: não, vocês não vão morrer. Está tudo lá em Gênesis 3. Ou seja, se o diabo está falando que na verdade Deus não quis dizer aquilo, se o diabo está falando que na verdade eles não iam morrer, ele estava dizendo: é mentira, Deus não falou a verdade, Deus não comunicou para vocês a pura e genuína verdade, vocês caíram na mentira de Deus. E o que é que o homem fez? O que é que a mulher fez? Eles escutaram, porque todo relacionamento tem que ter confiança. E quando o homem decidiu acreditar na serpente, a confiança estava sendo quebrada. O homem havia deixado de acreditar na palavra de Deus. O homem havia deixado de confiar na palavra de Deus. E por isso, quando Eva e Adão comeram do fruto, o que foi que aconteceu? Os 3 níveis de relacionamento foram quebrados. Porque primeiro, quando Deus foi questionar a respeito do porquê que eles tinham comido do fruto, Adão disse assim: olha, foi a mulher que tu me deste. Ele estava culpando Deus, ele estava falando que foi Deus quem fez tudo aquilo acontecer. Depois o relacionamento do homem com o homem foi quebrado, quando ele disse: foi a mulher, foi ela, não fui eu. Nunca tinha tido discussão, mas naquele momento estava acontecendo a primeira acusação de um homem contra um homem. Era Adão falando: foi ela, não fui eu, a culpa não é minha. E por fim, o relacionamento do homem com a criação, porque quando Deus questionou Eva disse assim: foi a serpente, foi a tua criação, foi aquilo que o Senhor criou. Os 3 níveis de relacionamento foram quebrados, e nós sentimos na pele esses problemas até hoje, porque até hoje o homem rejeita Deus, até hoje o homem zomba de Deus, até hoje o homem não acredita em Deus, até hoje o homem continua fugindo de Deus, até hoje o homem continua brigando com o homem, até hoje o homem continua caluniando o homem, até hoje o homem continua destruindo a criação. Todos os níveis de relacionamento estavam quebrados. Mas repete assim comigo: Deus, repete forte, Deus não desistiu do homem. Ele tentou restabelecer um relacionamento com Enoque e conseguiu. Ele tentou restabelecer um relacionamento a partir de Noé e conseguiu.
Porém, o projeto de Deus não era para que ele se relacionasse com um só homem. Ele queria que todos tivessem o acesso a ele. Ele queria que todos pudessem conhecê-lo. Este foi o projeto de Deus desde o princípio. Então ele levanta Abraão e diz: Abraão, é de você que vai sair um povo, é de você que vai sair uma nação, que vai querer se relacionar comigo. Essa nação, esses descendentes de Abraão crescem, se expandem. José, que é um dos descendentes, vai para o Egito. Lá ele traz os seus descendentes. Eles crescem no Egito, se multiplicam, ao ponto de que o Egito começa então a escravizá-los, porque eles eram muitos. E todos nós já sabemos a história. Moisés é levantado, liberta todo o povo, leva o povo além do Mar Vermelho, conduz o povo a uma caminhada triunfal. Mas aí acontece um episódio essencial. Em Êxodo capítulo 19, logo depois que o povo havia atravessado o mar, Moisés e o povo são chamados para a beira do Monte Sinai. E ali, Deus diz a Moisés: Moisés, você sabe, o povo sabe, tudo o que eu fiz por eles. Vocês sabem que eu livrei vocês da mão dos egípcios. Vocês sabem que eu livrei vocês através de pragas, de milagres que foram feitos lá no Egito. Vocês sabem como eu salvei vocês com a minha poderosa mão, como eu abri o Mar Vermelho, como eu conduzi vocês e depois matei Faraó e os seus. Vocês sabem. Então por isso eu quero dizer para vocês o que é que eu tenho com vocês. Eu quero levantar um reino de sacerdotes. O que era o reino de sacerdotes? Veja, um sacerdote tinha funções. Um sacerdote precisava exercer uma série de funções. A primeira delas, resumidamente falando, era que o sacerdote sabia e ensinava a lei para o povo. Em Levítico capítulo 10, versículo 11, é dito: e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Ou seja, sacerdote sabia da lei, e não só sabia, como também tinha que ensinar. Isso eu tenho que ensinar, eu tenho que entender, porque tem gente que só lê a lei e não entende a lei. Mas o sacerdote não, o sacerdote tinha que ler e entender, porque se não entende, não ensina, e se ensina é porque entende. Então, se você lê a lei, se o sacerdote lia a lei e tinha que explicar a lei para o povo, o sacerdote vivia comendo a palavra, o sacerdote vivia lendo a Bíblia, o sacerdote vivia lendo a lei. O sacerdote não desprezava a palavra, o sacerdote tinha que permanecer debaixo da palavra. Segundo, o sacerdote tinha a função de conversar e interceder a Deus pelo povo. Perceba, o sacerdote, para que ele pudesse conversar com Deus, ele precisava adentrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e ali havia um véu que separava o homem de Deus, o homem do Santo dos Santos, o homem da Arca da Aliança. E o sacerdote precisava entrar lá uma vez por ano para interceder, para conversar com Deus. Então o sacerdote tem intimidade, sacerdote ora, sacerdote fala com Deus, sacerdote tem comunicação com Deus, sacerdote precisa ir atrás de Deus. Ele rompe o véu, ele rompe e vai atrás do lugar santíssimo, ele rompe e vai atrás do Santo dos Santos. Terceiro, o sacerdote oferecia sacrifício. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício
continuamente. Todos os dias havia sacrifício. Todos os dias tinha que ter fogo no altar e sacrifício em cima do altar. E quem é que mantinha o fogo aceso? O sacerdote. Quem é que mantinha a lenha lá queimando? O sacerdote. E quem é que oferecia o sacrifício? O sacerdote. Ou seja, o sacerdote entregava, o sacerdote renunciava, o sacerdote precisava se sacrificar. 3 funções. Eles tinham essas 3 responsabilidades: a de saber a lei, a de interceder, conversar com Deus, e a de sacrificar a Deus. Essas eram as 3 funções. Então Deus estava levantando o povo para isso, para que todos tivessem esse acesso, para que todos pudessem ter intimidade, para que todos pudessem saber da lei, para que todos pudessem sacrificar a Ele. Porém, se você for ler lá em Êxodo, entre o capítulo 19 e o 20, você vai perceber que o povo havia rejeitado a Deus. O povo rejeitou, o povo não quis ser sacerdote. Por quê? Porque quando Deus disse: eu vou transformar vocês em uma geração, em um reino de sacerdotes, Deus então desceu no Sinai, e Ele desceu com fogo, Ele desceu em trovões, Ele desceu com clangor de trombetas. Tudo isso era magnífico, mas também aterrorizante, porque isso mostrava o nível da santidade de Deus. Isso mostrava o nível daqueles com quem eles estavam lidando. Quando o povo viu que Deus era o Deus que vinha no fogo, Deus era o Deus que fazia o monte tremer, Deus era o Deus que falava no meio de trovões, eles fugiram. Eles não aguentaram o nível, eles permaneceram no mesmo nível e disseram: Moisés, vai lá você, mas que Deus não fale com a gente. Ou seja, Deus, cala a boca, eu não quero ouvir a sua voz, porque se eu ouvir, eu vou morrer. Se eu ouvir a voz de Deus, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos morrer. O nível de santidade era alto demais. O povo não quis se santificar para conhecer a Deus. A promessa era para todos, não era só para alguns. Porém, o próprio povo escolheu não se santificar para Deus. Só que aí que está o problema. Não é só o povo de Israel que precisava se santificar, porque está escrito em Efésios 5:27 que Jesus vem buscar uma igreja santa e imaculada. Ou seja, a igreja também precisa ser santa. E nós estamos falando do mesmo Deus. Nós estamos falando do mesmo Deus que estava lá no Monte Sinai, fazendo fogo cair, fazendo um monte tremer. Nós estamos falando do mesmo Deus que falava através de trovões. Esse Deus continua o mesmo, e Ele pede para a sua igreja santidade. A igreja precisa voltar a entender que Deus não perdeu o atributo da santidade, Ele continua sendo santo. E nós temos visto nesses dias um falso evangelho, uma falsa doutrina, com um conceito de santidade deturpado.
Porque hoje nós sabemos que santidade tem o sentido de ser separado, tem o sentido de ser diferente. Só que muitos acham que esse ser diferente é: eu sou salvo, quem está no mundo não. Não é bem assim. Paulo vai confrontar os judeus exatamente por esse motivo. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, dos versículos 17 ao 23, ele vai dizer assim: mas se você diz que você é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, ou seja, se você diz que você é crente, se você diz que você vem na igreja, se você diz que você conhece a vontade de Deus, aprova aquilo que é bom, aprova a palavra, é instruído na lei, se você está convencido que você é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, se você acha que você sabe demais, que você está acima deles lá, então deixa eu te fazer uma pergunta: por que então você que ensina os outros, não vive o que você ensina? Eu estou falando a palavra, irmão. Por que é que você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que diz que detesta ídolos, rouba os templos. Resumindo, versículo 23, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, você fala que é crente, você sabe da lei, você conhece a palavra, mas você não vive ela. E aí? É isso que Paulo estava dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus. Muitos acham que só porque conhecem da lei, já estão salvos, já é o suficiente. Eu estou salvo e eles não, eu sei e eles não. Mas se você sabe que o caminho é estreito, por que é que você continua indo no largo? Se você sabe a verdade, por que é que você continua andando na mentira? A verdade é uma. A gente gosta de um evangelho, sabe qual? Jesus morreu pelos meus pecados, me perdoou, me salvou e agora vou ser salvo. Que bonitinho. Mas deixa eu te falar, esse evangelho aí está incompleto, viu? Sabe por quê? Paulo vai dizer, quando ele diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí sabe o que muita gente entende com isso aqui? Muita gente diz assim: já que o pecado abunda, ou melhor, já que o pecado abunda e a graça superabunda, então tá bom, vamos pecar que tá tudo bem, vamos continuar vivendo a vida normal que tá tudo certo, não vai dar problema, até porque a graça vai superabundar. Aí Paulo vai com os dois pés no seu peito e diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Nós que já morremos para Ele, como a gente vai continuar vivendo no pecado? Versículo 2, capítulo 6 de Romanos. Se você duvida de mim, está lá. Ele continua dizendo assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Versículo 12, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Versículo 22, agora porém libertados do pecado. Você é livre do pecado, mas deixa eu te contar um segredo: você não é livre só do pecado que você já cometeu, não. Você também é livre dos pecados que você ainda pode cometer. Guilherme, não entendi o que você está falando, vou te explicar. Muita gente vive o evangelho só em Romanos 7, que diz assim: porque eu não consigo fazer o bem que eu quero, eu só faço o mal que eu quero, porque eu sou escravo da lei do pecado. Só que aí Paulo vai dizer no versículo seguinte: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado, da lei da morte. Você é livre do pecado.
Você não é mais escravo do pecado. Esse é o evangelho do comodismo, que diz que está tudo bem continuar pecando porque Deus já te perdoou, porque Jesus já te perdoou. Mas eles negam, eles esquecem, eles escondem que Jesus também já te livrou dos pecados que você ainda pode cometer. Ou seja, é possível vencer o pecado, sim. É possível viver uma vida sem pecado, sim. E quem diz isso está distorcendo o poder de Deus, está distorcendo o poder de Deus na cruz. Porque se eu digo que Jesus não é forte para me libertar dos pecados que eu posso cometer, eu estou enfraquecendo Jesus, eu estou enfraquecendo o sacrifício dele na cruz, porque o que ele fez lá foi forte o suficiente para me tirar dos pecados que eu já tinha cometido, mas também foi forte o suficiente para me livrar dos pecados que eu tenho a oportunidade de cometer. Essa é a força da cruz. O evangelho do comodismo cai com a Bíblia aberta. É só abrir a Bíblia, é só ler. Ou seja, você não tem desculpa para continuar no teu pecado. E com base nesse contexto de pecado, de pessoas vivendo um evangelho do comodismo, Pedro então vai escrever a sua carta à igreja. E o que é que ele vai dizer na carta? Ele começa dizendo assim: ei, lembrem-se da esperança que há em Cristo Jesus. Lembrem-se do que Ele fez por vocês. Lembrem-se das coisas que Ele disse. Tenham a viva esperança em Jesus. Porque toda vez que a gente está numa vida de pecado, a gente começa a se esquecer de Jesus, das coisas que Ele fez, das coisas que Ele falou. No capítulo 1 ele começa dizendo a respeito dessa esperança. Aí depois ele vai começar a dizer assim: não vivam em conformidade com as paixões do mundo que vocês anteriormente viviam quando ainda estavam na ignorância. É para abandonar o pecado, é para deixar o pecado de lado. Aí no capítulo 2, versículo 1 ele vai dizer: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essas coisas são do mundo, essas coisas são de quem é de fora, porque o mundo vive desse jeito, o mundo vive dessa maneira, o mundo anda no mal, o mundo faz aquilo que é mal, o mundo faz aquilo que é perverso. Mas aí ele vai dizer assim no versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O mundo lá faz uma coisa, o mundo lá vive de uma maneira, mas vocês não. Vocês têm identidade. Primeiro, vocês são geração eleita. Aí agora você vai entender por que eu comecei falando de relacionamento. Sabe para que você foi eleito? Sabe para que você foi chamado? Você foi chamado para viver um relacionamento com Deus. O seu propósito aqui na terra é se aproximar do Senhor. E nós não vamos ser como Adão, que rejeitou a Deus no Éden. Nós não vamos ser como o povo na beira do Sinai e rejeitar a Deus. Nós não vamos ser como o mundo, que rejeita a Deus toda hora. Nós vamos ser aqueles que se levantam para se aproximar de Deus, para viver em intimidade com Ele. Ele nos destinou para isso. Segundo, nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. O que é ser sacerdote mesmo? Deixa eu começar a te lembrar. Primeiro, o sacerdote
ensinava e sabia a respeito da lei. Sabe o que acontece? Tem muita gente se esquecendo que vai ter que começar a ler a Bíblia um pouco mais. Tem muita gente se esquecendo que tem que viver debaixo da palavra. Tem muita gente se esquecendo que para ser sacerdote tem que primeiro estar debaixo da palavra de Deus. As pessoas rejeitam a palavra, as pessoas desprezam a palavra, mas sacerdote não. Sacerdote lê, sacerdote ensina, sacerdote entende, sacerdote vive debaixo da palavra. Está na hora da gente começar a se levantar como sacerdote e começar a ler a Bíblia, a buscar a Deus, porque isso aqui é alimento, isso aqui é sustento. Segundo, o sacerdote intercedia a Deus pelo povo e conversava com Deus. Sabe o que acontece? Muita gente quer ser sacerdote sem oração. Muita gente quer ser sacerdote, mas não ora, não busca, não vai atrás de Deus, não conversa com Deus, não tem intimidade. Só que hoje Deus está falando, para ser sacerdote, para começar a ser diferente, tem que começar a orar, tem que começar a buscar, vai ter que começar a clamar. Isso é ser sacerdote. Vai ultrapassar o santo dos santos, chegar na arca da aliança e falar com Deus, face a face. E terceiro, o sacerdote oferecia sacrifício. Sacerdote renuncia, sacerdote tem que renunciar. Mas tem gente que está se esquecendo que no evangelho que a gente vive tem cruz. No evangelho que a gente vive vai ter que ter renúncia. No evangelho que a gente vive, você vai ter que abandonar suas vontades em favor de Deus. Não existe evangelho sem cruz. Jesus disse assim: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para você começar a viver igual sacerdote, você vai ter que começar a renunciar, vai ter que começar a sacrificar um pouco do seu tempo, do seu dia, das suas vontades. Começa devagar, mas daqui a pouco o sacrifício aumenta. O sacrifício aumenta. E sabe o que eu acho legal? Para que tivesse sacrifício, tinha primeiro que ter altar, e depois fogo, e depois lenha. E para que o fogo permanecesse aceso, o sacerdote tinha que ir lá buscar lenha e colocar no altar. E quando o fogo estivesse apagando, ele tinha que voltar, pegar lenha e colocar no altar. E se o fogo estivesse apagando de novo, pega a lenha, coloca no altar. Sabe o que é que Deus está falando? A lenha que você coloca é oração, a lenha que você coloca é palavra, a lenha que você coloca é jejum. E Deus está levantando uma geração que não vai deixar a lenha se apagar, não vai deixar o fogo se apagar. O fogo vai queimar, o fogo vai queimar, o fogo vai queimar. Terceiro, nação santa. A gente é a geração que não vai se contentar com a injustiça. A gente é a geração que não vai aceitar o pecado. A gente é a geração que não vai aceitar a maldade. A gente é a geração que não vai tolerar a masturbação. A gente é a geração que não vai aceitar a pornografia. A gente é a geração que não vai aceitar a imoralidade. A gente é a geração que não vai tolerar a mentira. A gente é a geração que não vai tolerar o pecado. Meu Deus, será que tem alguém comigo aí? A gente vai se levantar como nação santa. Como nação santa, a gente é santo. A gente não tolera o pecado. Ei, adolescente, você não pode tolerar o pecado. O pecado não existe para você. Essa geração vai combater o pecado, porque ela é santa. E por fim, essa geração é propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é? O diabo até achou que ia conseguir separar a gente de Deus lá no Éden. Sabe o que é? O diabo até achou que ia conseguir separar a gente de Deus lá no Egito.
Sabe o que é? O diabo até achou que ia conseguir separar a gente na Síria. O diabo achou que ia conseguir separar a gente de Deus lá na Babilônia. O diabo achou que ia conseguir separar a gente de Deus quando Jesus tinha morrido na cruz. Só que aí, antes de morrer, Jesus disse assim: está consumado. E quando ele falou isso, aquele véu lá do Santo dos Santos, que separava o homem de Deus, foi rasgado de cima para baixo. O acesso agora está livre. O acesso agora está livre. A gente pode se aproximar de Deus. Nós somos a geração que vai fazer a diferença, que vai ser resposta de Deus. A gente vai ser Abel em ambiente onde só tem Caim. A gente vai ser Noé onde só tem pecado. A gente vai ser José lá no Egito. A gente vai ser Daniel na Babilônia. A gente vai ser Timóteo em Éfeso. A gente vai ser a diferença.